Amigos, estamos de volta ao nosso estudo nas Escrituras. Aqui não somos senhores da palavra, somos servos, nos submetemos a ela. Seguimos na série Comentários Bíblicos e dentro dela estamos tratando dessa série que aumentei mais um estudo hoje. Era 4, agora é 5. É a série O Império da Morte, da escravidão à liberdade em Cristo. O estudo de hoje tem o seguinte título: A morte não é o fim, o erro que a igreja precisa corrigir. Observe, a morte para o cristão não é motivo de desespero, mas a cultura atual revela uma geração que perdeu a perspectiva da eternidade. Amigos, durante os últimos dias, tenho dedicado boa parte do meu tempo a pensar, a estudar e a ensinar sobre a eternidade. E a razão é simples: há algo errado na igreja atual. Vejo cristãos e até pastores que, ao ouvirem falar sobre a morte, recuam, evitam, desconversam, quase que entram em desespero. Meu querido amigo, essa postura revela algo profundo. Revela uma geração que não pensa na eternidade e por isso teme o inevitável, teme a morte. Veja esses dois textos. Não irei comentar os textos. Eu quero só colocar os textos aqui para que nós possamos lembrar do que nós estamos tratando. Filipenses 1:23. Tendo desejo de partir e estar com Machia, que é incomparavelmente melhor. E observe o outro texto, 2 Coríntios 5:8. Temos confiança e preferimos deixar este corpo e habitar com o Senhor. Observe, em primeiro lugar, a linguagem da Escritura sobre a morte. A Bíblia não trata a morte com desespero. Ela usa expressões como descansou com seus pais, 1 Reis 2:10, foi congregado ao seu povo, Gênesis 25:8. Essa linguagem transmite descanso, serenidade, continuidade. Observe também, em segundo lugar, o testemunho dos santos. A Escritura não mostra homens de Deus em pânico, não. Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 4:6-8, ele diz: estou sendo derramado como libação. Está falando sobre a morte que se aproximava. Em Filipenses 1:23 ele diz: desejo partir e estar com Machia, que é infinitamente melhor. E Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: breve deixarei esse tabernáculo. Maravilhoso. E Estevão, em Atos capítulo 7, 55 e 56, ele, diante da morte, Estevão diz: vejo o Filho do Homem em pé, à direita do Deus Todo-Poderoso. Olha que incrível! E Yeshua, Jesus, Lucas registrou no capítulo 9, versículo 51, que quando estava prestes à paixão de Cristo Jesus, ele manifestou um firme propósito de ir para Jerusalém. Ou seja, nenhum desespero, nenhum pavor, a segurança aqui. Esse é o padrão da Escritura Sagrada. Há um caso excepcional. Ezequias, 2 Reis 20, de 1-6. O texto diz que quando o rei foi informado da sua morte, ele chorou e temeu. Mas isso não é o padrão. Essa é uma exceção. Observe, em quarto lugar, o testemunho da história da igreja. A história nos legou muitos exemplos maravilhosos. Por exemplo, Policarpo de Esmirna viveu entre 69 e 155 da era cristã.
e aos 86 anos foi preso e chamado a negar o Machia, a Cristo, diante das autoridades romanas. Se ele o fizesse, ganharia a liberdade. Sabe qual foi a sua resposta? Ele diz: por 86 anos servi a Jesus e ele nunca me fez nenhum mal. Por que haveria de negá-lo agora? Siga em frente. E ele foi queimado vivo, sem negar. Um outro exemplo, eu já citei várias vezes, mas um exemplo extremamente poderoso, Richard Baxter. Ele viveu entre 1615 e 1691. Ele adoeceu ainda jovem, pensou que morreria. E então resolveu escrever um livro. O título do livro foi O Descanso Eterno dos Santos. E John Owen viveu entre 1616 e 1683. Já estava enfermo, já idoso. Então ele percebeu que estava chegando a sua morte. Então sentou-se e escreveu as glórias de Cristo. Maravilhoso, maravilhoso. Um desses homens encontraram força na eternidade, na convicção da eternidade. Veja esse outro exemplo, Martinho Lutero, em 1483 a 1546, durante a peste negra em Wittenberg. Muitos fugiram, abandonaram a cidade, mas Lutero ficou. Ele escreveu um famoso tratado, Se é lícito fugir de uma praga mortal. E ali ele afirmou que quem tem responsabilidade pastoral precisa permanecer. Ele e sua esposa Catarina von Bora transformaram sua casa em hospital, cuidaram de doentes, arriscaram a própria vida. Isso não era imprudência, era convicção. Escaparam da morte, não morreram. E agora veja esse caso que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Um padre chamado Maximilian Kolbe. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pai de família estava sendo levado para a câmara de gás. Ele então se ofereceu para ficar no lugar do pai de família. E foi aceito. Ele foi e morreu. Olha que coisa, que exemplo lindo. Isso não é desespero. Meu querido amigo, isso é convicção, convicção plena. Observe em quinto lugar a confusão atual. Hoje, funerais cristãos e funerais de incrédulos não se diferenciam. É a mesma coisa. Há desespero, há pavor, há ausência de esperança, há lamento. Meu querido amigo, isso revela falta de ensino, falta de reflexão sobre o ensino da Escritura Sagrada, falta de convicção sobre a eternidade. Não pode ser assim. Observe em sexto lugar, quem deve temer a morte? A Escritura é clara, meu querido amigo, com relação a isso. Aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que não fizeram uma aliança com Ele, aqueles que não acertaram a sua vida com Deus, esse sim tem motivo para temer, tem motivo para entrar em desespero. Mas os que estão em Cristo, não tem motivo. Eu sugiro que você examine a si mesmo. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 13:5, ele diz: examinem-se a si mesmo para ver se vocês verdadeiramente estão na fé. É necessário. Se o medo domina, algo precisa ser revisto, porque há alguma coisa muito errada. Observe em sétimo lugar o propósito dessa série.
Por isso, essa série existe no canal Zacão. Providência e Vida Humana, 6 estudos falando sobre esse assunto. Pensando na eternidade, 29 estudos falando sobre esse assunto, instando você a se preparar para enfrentar a eternidade. E agora estamos no meio dessa série, O Império da Morte. Qual é o meu objetivo? É corrigir a visão, é alinhar o coração para que a esperança seja restaurada. É isso. Em 8º lugar, a estrutura da série. Nessa série, o primeiro estudo, fora a introdução, nós tratamos, foi o estudo passado, nós tratamos sobre preservar a vida. Nós dissemos que a vida é um dom e deve ser cuidada, deve ser protegida. Não podemos desprezar isso. Não fazermos isso é uma ofensa ao próprio Deus. Deus deu a vida a você para que você cuide dela, para que você proteja. Então, está enfermo? Deve procurar os médicos, deve ir em busca de saúde. É a vontade de Deus que você faça isso. O segundo estudo da série, que é o próximo estudo que iremos fazer, nós vamos tratar sobre não temer a morte. Por quê? Porque o império da morte foi destruído. A carta aos Hebreus diz com todas as letras: Jesus Cristo destruiu o império da morte. Jesus Cristo venceu a morte. A prova de que ele venceu a morte foi que ele ressurgiu ao 3º dia vitorioso. Lembre dessa verdade, não esqueça disso em momento algum. E o terceiro estudo, nós vamos tratar sobre desejar a eternidade. O cristão, meu querido amigo, é alguém que vive com o coração no céu. Como ele pode desejar algo sobre o qual jamais pensa, sobre o qual jamais medita, sobre o qual jamais considera? E a Escritura nos insta quanto a isso: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É-nos ordenado agir dessa forma. A título de conclusão, deixe-me dizer o seguinte: o problema não é a morte. O problema é não pensar nela, não se preparar para enfrentá-la, não viver à luz da eternidade. Você deve ver o tempo presente à luz daquilo que virá amanhã. O cristão não despreza a vida, não, mas também ele não teme a morte. Ele se prepara. E como se prepara? Pensando, meditando, vivendo à luz da eternidade. É assim. Meu querido amigo, a vida é breve, a morte é certa, mas a eternidade é real e verdadeira. E o crente não vive em desespero, ele vive preparado. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê a você uma compreensão clara da palavra de Deus, que você ame a Escritura Sagrada, medite continuamente nos seus ensinos, aplique a sua vida e viva uma vida feliz, mesmo sabendo que a morte se avizinha. Amém? Deus abençoe você poderosamente. É a minha oração nessa ocasião, em nome de Jesus. Amém e amém.